Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Mundo Atípico Luz, mais uma live ao vivo aqui no Voz Mundo Atípico Luz, com uma pessoa especial que tá bem próxima a mim aqui, do lado tá bem aqui do lado, uma porta ao lado. E essa pessoa é o Denner, meu esposo. Eu vou chamar você aqui. Deixa eu te puxar. Pera aí. Vamos ver se vai dar certo. Mas você já fez live, né? Vamos ver. Agora foi. Vamos ver se não vai dar. Bom, você tá próximo, né? Vamos ver se não vai dar interferência. Bom, então, eu acho que você tá um pouco acostumado, né? De como que a gente faz as lives aqui. É um bate-papo. Sim? É um bate-papo, é uma conversa. A nossa ideia é realmente conversar, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte: tem um aviãozinho, uma setinha, que a gente manda para as pessoas que seguem a gente. Enquanto o pessoal tá entrando, e aí tem uma setinha, tem um aviãozinho. Bem embaixo, do seu lado direito, tem uma setinha. Você pega ela e manda para as pessoas, o qual você falou nos últimos dias, para sinalizar que a gente está ao vivo. Tá. Manda para os seus amigos, para os seus inimigos também. Mas inimigo eu nem tenho. Que ótimo! Graças a Deus, Aí você manda. já mandei. Mandou? Beleza. Mano. Beleza. Tá. Show. Então, eu começo sempre assim, tá? Eu me apresento, falo um pouquinho sobre o Mundo Atípico Luz, e aí depois eu quero que você se apresenta, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Boa noite para quem está online conosco. Isso é uma conversa vai ser uma conversa bem gostosa, bem natural, bem leve, porque aqui a gente está entre família, tá? Então, eu sou a Lidiane Luz, sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz. O Mundo Atípico Luz é um universo atípico que foi pensado para pais, famílias atípicas, profissionais da educação, profissionais da área da saúde, que de alguma forma, o Mundo Atípico Luz, ele pensa muito naqueles pais que acabaram de receber o diagnóstico, estão em processo de desbravamento sobre o mundo atípico, o mundo do autismo, porque é muita informação. E eu vou falar, nós dois aqui, a gente, quando recebeu o diagnóstico do nosso filho, a gente não sabia de nada sobre autismo. Então foi um universo de muita descoberta e a gente estava perdida, a gente não sabia o que fazer. O Mundo Atípico Luz, quando a gente traz especialistas, traz pais, traz mães, traz profissionais da educação e saúde, essa é a nossa proposta, de trazer conteúdo, informação, vivência, que é o caso de hoje. O Denner não é profissional da área da saúde, nem muito da área da educação, mas ele tem a vivência atípica da paternidade atípica. E aqui é uma troca de experiência. Então, o Mundo Atípico Luz, essa proposta do Mundo Atípico Luz é informar, é passar. Tá? Então, muitas vezes pode falar que como pais é certo e às vezes não é certo, porque não tem uma veia educacional nem da área da saúde. Tá? Então, eu queria que você se apresentasse, amor. Fala um pouquinho quem é você. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Denner, esposo da Lidiane, pai do Titi. Não entendia, nem sabia o que era autismo, muito menos a questão do TDAH, né, amor? Que inclusive foi uma descoberta também aí, né? E vamos trocar ideia. Vai ser um bate-papo bem legal. Tá, acho que Muita informação. também essa questão do TDAH, mas na pra frente a gente fala um pouquinho sobre o TDAH. Então, vamos colocar desde o início, né? O que mais chega de informação, o Denner hoje também foi engraçado que recentemente uma coordenadora do Titi começou a falar sobre autismo com o Denner. Foi nem comigo, né? De suspeita, vendo com outros olhares o próprio filho e tudo mais. Então, não é só eu, mano, não é só mãe atípica que acontece isso.
mas é cliente, são pessoas próximas que chegam e começam a conversar com o Denner sobre desconfiança de autismo no filho. Então, acho que isso que é legal, né? Assim, às vezes, a mãe, e eu falo pro Denner, eu assusto um pouco as pessoas, porque hoje eu tenho muita bagagem, a Natália tá entrando aí, eu tenho muita bagagem de conhecimento. E quando eu vou falar com algum profissional, muitas das vezes eu assusto. Eu assusto o pai, eu assusto o professor, eu assusto o profissional. E aí ele vai, chega, ele não fala nada, que não fez nenhuma especialização, só fala que eu sou pai de uma criança autista, e aí a pessoa acaba conversando mais com você do que comigo, né? Porque eu assusto um pouco. E ainda mais pelo meu jeito, né? E expansivo. E aí, quando nós recebemos o diagnóstico, foi assim, foi muito complicado, né, amor? Porque a gente não sabia de nada sobre autismo. E me responde uma pergunta. A gente não combinou nada, tá, gente? A gente não combinou nada. Me responde uma pergunta. Como é que foi para você quando a gente recebeu o diagnóstico do Thiago? Olha, eu lembro que quando a gente estava naquele processo da descoberta, né? Eu lembro que a gente estava indo ver a questão do meu exame de vista, lembra? Foi quando a diretora da escola chamou você para uma conversa séria. E aí acabou que nem deu pra gente ir no exame, né? E eu lembro que quando você falou que o Titi, ele tava com grandes chances mesmo de ser autista, né? Aí eu lembro que a ignorância era tanta, e eu acho, a grande maioria tem essa ignorância, né? Eu lembro que eu te falei, mas amor, relaxa, olha pra ele, o Thiago não tem cara de autista. Não tem cara de autista. Aí achando que eu iria Ah, confortar você ah, falando aquilo, né? E era realmente o que eu acreditava também, né, amor? Porque o que eu imaginava, né? Eu não fazia ideia do o que era autismo, não fazia ideia. Então, quando você chegou desesperada, você tava chorando até, sim. né? Porque foi um baque, né? E ainda mais um baque de um negócio que você não sabe do que é, né? É, Aí eu peguei e falei, baque. acho que foi até um mecanismo de defesa do meu próprio cérebro, né? De pegar e falar, não, mas ele não tem cara de autista, né? Então, assim, vamos ficar tranquilo, vamos investigar, mas assim, eu acho que não vai dar em nada, porque olha pra ele é saudável, ainda. Então, assim, esse é o problema da ignorância, assim, né? Mas, assim, é, no começo, né, após essa situação de a gente começou a investigar. Assim, amor, pra mim foi muito. Não deu pra aceitar de cara, assim, né? Porque eu ainda levei acho que eu levei até mais tempo do que você pra, pra falar, putz, a gente tem um menino autista. Eu acho que pra mim levou alguns meses, assim. Porque pra mim era muito difícil assimilar isso. Porque eu ainda tava ainda possuído pela ignorância, né? Logo de comecinho ali. Então demorou pra ficha cair. Demorou mesmo, porque eu acreditava que ele não era autista. É, Né? Mas quando aconteceu de, putz, aí passou o quê? Passou acho que um mês, né? 1, 2 meses nesse processo. Aí trocou de pediatra. Aí, sabe quando que eu senti um baque? Foi quando eu até esqueci o nome daquela pediatra. Foi quando aquela pediatra começou a fazer uma série de perguntas pra aham, gente. E, né, que ele tinha que estar. Eu não lembro muito bem das perguntas, mas ele já tinha que estar falando não sei quantas aham. frases. Aí, quando ela começou a perguntar e a gente falava, não. Ah, o Thiago já faz isso. Aí eu, não. Aí eu falei, eu pensei assim, A putz, gente cara. não tinha. Aí Não, ali eu senti um baque, assim. não tinha. Foi na consulta com a doutora Adriana Dourado, pediatra aqui de Campo Grande, que foi nós mudamos de pediatra por conta que eu queria uma não concordava com o médico, que era do Thiago, e nosso primeiro filho, pandemia, era outro contexto, não tínhamos contato nenhum com criança próximo dentro da nossa casa. Foi uma questão que nós não tínhamos noção, nós achávamos que criança autista, tinha uma série de características que a gente olhava para o Thiago, um bebê,
um ano e 5 meses, um ano e 6 meses, um ano e 6 meses, um ano e 8 meses. Falava, não, Thiago, não tem isso. E ainda, né, a gente vê alguns atrasos, parou de falar, parou de apontar, mas a gente achava que era outra coisa, né? A gente não sabia o que era autismo. Então, quando foi a primeira consulta com a nova pediatra, ela já fez várias perguntas, mudar a rotina. E aí eu coloco já a primeira questão aqui, né? Para o pai que tá online, para a mãe que tá online, que vai poder nos escutar. Nós mudamos a nossa vida por conta do nosso filho. Primeira coisa que nós fizemos. Primeira consulta com a pediatra perguntou assim, doutora Adri, inclusive ela vai vir aqui. A doutora Adri falou assim, que hora que o Thiago vai dormir? 9, 10 horas, 10 e meia da noite. Ela falou, não, criança tem que dormir cedo e acordar cedo e ter rotina. Aí Sim, eu lembro. não tem, não, acordar tarde, acorda 9 horas da manhã. Não, criança tem que dormir cedo. Vamos ajustar isso. E aí eu falei, não, a gente faz academia, tá tentando voltar à academia, já liberou, a pandemia liberou as academias, a gente tá tentando, a gente tava sobrepeso, a gente tinha engordado, a gente tava tentando melhorar a nossa alimentação. Nós paramos porque nós teríamos que entrar numa nova rotina para o nosso filho dormir mais cedo, acordar cedo. E eu trabalhava em pandemia, em home office, em casa. Era uma rotina louca e o Thiago já estava estudando à tarde. Tá? E foi uma intenção até para melhorar a comunicação dele na pandemia. Então, esse direcionamento de ter, primeira coisa, ter um bom profissional do nosso lado, assim que a gente recebe um diagnóstico, está em investigação, é muito importante. Então, a doutorado foi uma peça principal na nossa vida. E a gente é muito grata à vida dela por isso. Porque ela deu norte pra gente. E aí a gente começou no processo de investigação, né? Então, ajustamos toda a nossa rotina, paramos de fazer academia por causa do nosso filho, ajustamos nossa rotina de hora de acordar, hora de alimentação, em horário de alimentação. A gente já tinha algumas rotinas até por conta do nosso modelo mental também, da família, algumas rotinas, mas dormir cedo não era uma coisa do Thiago, não era. E a gente precisava ajustar principalmente isso. E aí eu lembro quando eu falei para a doutora, eu falei, doutora, o que você acha do Thiago ficar mais tempo na escola? Então, ficar integral. Ela falou, muito sábia, ela falou assim, Lidiane, se você tiver a oportunidade de ficar com seu filho no período da manhã, mesmo que é puxado, trabalhando, cuidando de criança ao mesmo tempo, fique com ele. Porque nesse momento ele precisa mais do seu olhar e da sua atenção. Ele tem menos de 2 anos. Aí eu optei por isso. E ele continuou o período só da tarde. E a escola, parte dele foi muito negligência nesse requisito também do desenvolvimento dele. E aí eu acho que com o tempo a gente foi cair na ficha. Que não era só aquele autismo, sabe, com algumas características que a gente olha na TV ou que falaram pra gente, aquela pessoa é autista, que a gente fala nível suporte 3, que não fala, depende muito do outro, porque não tem autonomia, com muita dependência. Inclusive, que é adulto ou um jovem autista que não teve nenhuma intervenção, que não teve nenhum tratamento. Porque muitas das crianças autistas no suporte 3 não tiveram nenhuma intervenção na infância. Muitos. Você sabe, muitos. E aí precisa de muita ajuda. hein, o que eu ia te falar, né? Quando a gente estava nesse processo, sabe quem que veio na minha cabeça de falar, pô, não, o Thiago não é autista. O filho do Marcos Mion. Porque então, pra mim também, porque quando falou, amor, a gente acha que, né, tá passando por esse processo, a gente acha que o Thiago vai fechar laudo. Aí, cara, na hora, veio a imagem do filho do Mion. Aí foi quando eu falei, mas ele não parece com o filho do Mion. Ele não vai ser, né, tipo, simples assim, né, simples assim. O Romeu, ele chama Romeu, ele não é só autista, ele tem uma síndrome. Por isso que ele tem características da face, uns trejeitos. Ele tem uma síndrome e é autista. Entendeu? Ele tem uma síndrome e é autista. Então, isso eu fui descobrir só depois. Exato. Mas eu tinha a imagem do eu tinha a imagem do autismo, o Romeu, o filho do meu. E aí, eu acho que seria legal. Tá, e a gente começou o processo de investigação, né? Então, processo de investigação, gente. Levando em terapia,
levando em fono, levando em TO, acompanhando todo mês, era todos os meses consulta com a doutora Adri, todo mês, finalzinho do mês lá, todo mês para saber. Porque uma das perguntas, gente, se você tem filho pequeno e está nesse processo de investigação menos de 2 anos, você tem que entender, 2 anos, a criança tem que estar falando um monte de palavras e já falando frases. Não era o caso do nosso filho. Contato visual, a criança olha muito, mas muito no olho. Ela pode não falar. Às vezes a criança de 2 anos não fala mesmo, mas ela já tem comunicação, ela já aponta, ela já dá tchau, ela já dá beijo. Se sua criança de 2 anos não tá mandando um beijo, dando tchau, apontando, fica um alerta. Fica um alerta e cobra a avaliação de um pediatra, tá? Ou até mesmo muda de pediatra. Porque o pediatra que vai dar muito mais direcionamento, tá? Mas um profissional que tenha conhecimento. E aí, estou nesse processo de investigação, né, amor? E então foi TO, fono, e com a graça de Deus, eu tinha um bom plano de saúde, que foi da onde a empresa que eu trabalhava. Começou pela fono, né? Começou tudo pela fono, e aí pela estudar que a TO, por ser mãe, que tinha filho que fazia fono e fazia TO. Aí eu falei para a doutora Adri, o Thiago deveria fazer TO, né, para melhorar a mobilidade dele. Eu posto muito a parte motora do Thiago aqui no Mundo Atípico Luz, porque o Thiago era uma criança que só queria colo. Ele tinha baixo tônus muscular, ou seja, ele não tinha tanta força. Então o Thiago era uma criança que não iria andar de bicicleta, para vocês terem noção, por conta do tônus dele. Então, era uma criança que não queria ficar andando, mas não é porque manha, é porque ele não tinha força, tá? Não era preguiça. E aí, esse processo de investigação, quando nós fomos para uma avaliação para neuropediatra, que em todo o Brasil é muito longe a fila de espera e é caríssimo uma avaliação, hoje é em torno de 800, R$ 1.000 uma avaliação com uma neuropediatra, e são poucas, ou com uma neuropsicopedagoga, psicóloga também é muito caro, 2.000, 2.500. Primeiro nós fomos para a avaliação neuropediatra. Quando nós fomos para a avaliação, eu já sabia, né, amor? Porque eu já estava estudando. E aí, como eu já sabia, eu acho que foi mais tranquilo. Porém, nesse processo, eu queria tanto saber o que o nosso filho tinha, que eu comecei a surtar, né? Que eu só falava sobre autismo e só estudava sobre autismo. Porque a nossa vida era só autismo. Mas foi a forma que eu... Assim, tem mães que entram em luto. Conheço muito que entra em luto, que entra dentro de um quarto, demora 1 mês, 2, 3 meses sair. Tem 1 ano. 1 ano que não... entra no estado de luto que não consegue agir. E para mim, foi um pouco mais fácil aceitar o autismo, porque eu demorei muito a falar. Eu falei com 5 anos, minha socialização é muito baixa, é até hoje. Então, algumas coisas que meu filho carrega, eu também carreguei na infância. Então, o que eu pensei? Bom, tempo é desenvolvimento. Quanto mais eu saber como ajudar o meu filho, ele vai se desenvolver mais rápido. Só que eu preciso, né? Eu falava para você, a gente precisa estudar. E eu acho que a primeira coisa que você fez, que eu gostei muito, que aí fica para a lição e você pode falar, foi quando eu falei, amor, a gente precisa estudar. Vamos comprar aqui um curso. E os cursos são caros, porque já estava fazendo terapia, era acompanhamento, era neuropediatra, era neuropsicologia. As coisas, só aqui eu já estou falando mais de R$ 5.000. Aí fora um curso. Aí comecei a fazer 2 cursos. Aí eu falei para você, a gente precisa estudar. Aí eu comprei um curso e eu falei, vamos fazer esse curso e já comecei a comprar outro curso. Vamos fazer esses 2 cursos, que eu super indico para todo mundo. Curso Autismo para os Pais, da Maíra Gaiato. Inclusive, eu acho que foi ontem o aniversário dela. Assim, a Maíra Gaiato eu falo que é a nossa mestre, porque eu fiz quase todos os cursos do Instituto Singular para ajudar o Thiago. E aí, na hora que eu falei isso, você topou. Lembra? Sim. Ora, porque eu também queria, eu queria entender o que era o autismo, porque a olho, você olhando, você não consegue identificar. Não. Então eu queria entender. Por que ele ficava girando,
do porquê que ele perdeu as habilidades, porque o Titi falava Parker, que é o nome do nosso cachorro, ele falava o nome do Adrian, que é o nome mais difícil, ele falava. Dançava. Então ele tinha informação, ele dava tchau, Não, né? Ele falava mamãe, falava batata. Batata era o que ele mais falava. E aí, de repente, o guri parou de falar tudo isso. E de repente o comportamento dele mudou ele completamente. começou Ele já não a interagia mais tanto com a isso, gente. não olhava no olho, não queria brincar, não aceitava que a gente É, abraçava ele. O nosso filho, ele chegou a um ponto que a gente mal conseguia abraçar ele, né, amor? Lembra? A gente, ele não permitia, tinha que agarrar ele não deixava. foi ele queria É. soltar, né? Lembra? A gente fazia serra, e aí a gente começou a estudar, e aí Lid, Dene, é muito difícil, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar de crianças pequenas. A gente fazia tudo a mesma coisa. Eu trabalhava, sempre trabalhei, sempre trabalhei. Denner trabalhava também. Nosso filho pequeno, a gente levava. Aí a gente dividia. Os dias que eu tinha trabalho ali, entrando mais cedo nas minhas reuniões, e tinha muita reunião na empresa que eu trabalhava, nós conciliávamos. Tais dias você leva, tais dias eu levo, tais dias você, Sim. tais dias isso. Entre a parceria do pai e a mãe, combinado. Ah, mas eu faço tudo. Você fala com seu esposo, né, amor? Eu acho que essa comunicação. Comunica, se fala. Ah, eu posso, eu não posso. Porque não pode sobrecarregar sua mãe. E também não pode sobrecarregar só o pai. Tem que dividir a sua. Não, não. Enquanto um coisa, o outro estuda. Muito puxado. Assim, eu lembro que hoje está mais tranquilo, mas teve época que era de manhã, ia para fono, aí depois da fono levava ele para TO, da TO ia pro ABA. Então a gente saía de casa às 7 horas da manhã e chegava e voltava para casa às 11h30 para almoçar. Então esse período da manhã a gente ficava o tempo todo em terapia. Então era fono, né? Eu trabalhava da clínica e quando eu não podia, terapia ocupacional, ficava em casa. exato, e o ABA. E aí teve uma época que ficou mais intenso ainda, porque eram esses três, voltava para casa, almoçava, e aí quando dava 1h30, retornava pro ABA e ficava até 3h30, 4 horas. E isso de segunda a quinta-feira. E aí a gente se dividia e assim, nós tivemos que fazer várias escolhas na nossa vida profissional. Várias escolhas, várias. Então, escolhas que impactaram financeiramente. Ah, Lídia, não, a gente não tinha, não tem para bancar todo um tratamento de intervenção precoce. Foi todo com base de um bom plano de saúde, com a bênção de Deus que eu trabalhei anos aí na empresa. Porque um tratamento hoje de uma criança dentro do espectro autista no Brasil é mais de 20 mil reais com bons profissionais. Com bons profissionais. E olha lá ainda, tá? E não é toda cidade que vai ter. Então, nós somos uma família que durante 4 anos, né, amor? Assim, a gente não conseguia fazer financeiramente uma boa viagem, uma boa viagem, comprar algo novo, assim, que a gente queria muito, porque a gente estava A nossa lua de mel também, a nossa lua de mel, o casamento. A gente estava vendo a época pra gente casar, né, na igreja. A gente estava fazendo. Nós estávamos fazendo. Aqui, quem tá aqui. Nós íamos casar, daí veio pandemia, nós não fizemos casamento, nós casamos, tá? Mas não tivemos festa na igreja, nada, a gente não viajou. Então, assim, a gente investiu tudo que a gente tinha no tratamento do nosso filho. Tudo que a gente tinha, a gente investiu nele. E nós não. Mas, como a gente teve um tratamento muito eficaz de intervenção precoce, nós não deixamos isso só na mão do terapeuta. A gente fazia em casa. E acho que essa parte também, além de você me ajudar em relação ao estudo, para você entender o que é autismo e também o que é ABA, aí eu queria que você falasse essa parte que eu falava, Moró, faz atividade com ele de sensórios motores. É mais ou menos assim, tá, gente? São sensórios motores sensoriais, uma coisa assim. Que é o tal do serra-serrador, lembra que eu falava para você? E aí, sim. Fala como que era que a atividade que eu falava para você fazer e o que melhorava. Da brincadeira. Que a gente apelidava de brincadeira radical, né? Isso. As brincadeiras radicais.
que até hoje ele gosta bastante. Aham. Não, é brincadeira de pai, de pegar, balançar, de jogar pro alto. Assim, quem não gosta são as mães, né? A minha mãe, que é a avó dele, ficava maluca quando via eu jogando ele pro alto, Ah, tá. ali de a mesma coisa. Mas assim, mas eu acho muito importante isso, porque a parte sensorial da criança, isso melhora também, não melhora? Então, eu não sei se você lembra, mas por que que a gente fazia? Além dele gostar, o Thiago, ele é um buscador sensorial. Lídio, o que que é buscador sensorial? É aquela criança autista que busca movimento. O movimento é prazeroso. E tem a criança que não é, que é hipo, que é mais quietinha. Aquela criança, acho que ela é mais quietinha, ela é mais sensível. Não gosta Eu de gosto de tantos ficar mais desenhando, né? isso, Sentado. muitas vezes é quieta. E aí o Thiago, por ele gostar muito do movimento, o fato de jogar ele para cima e ele beber, né? Menos de 2, jogar para cima, cai na risada, cosquinha, joga pro lado, rola, fazer serra, serrador, né? Serra, serra. Ele queria. Sim. E aí, se você tem um. Aqui não tem o. Peraí. Vou fazer. Então, vamos pegar o nosso hotel aqui. Então vamos lá. Se você fazer serra, serra, serrador, e aí você para e a criança vai olhar de novo no seu olho, vai olhar. Na hora que ela olhar, você. Ah, de novo e faz serra, serra. Por quê? Ela vai entender que ela vai entender. Se ela manter o contato visual com você, você vai fazer de novo. E você vai ajudar ela a voltar o contato visual com você. Então, isso é uma atividade para melhorar o contato visual da criança. O fato dele pegar e querer de novo mais, ele ia olhar no olho do Denner para tentar se comunicar que ele queria mais ser jogado para o alto. Então, quando a gente estuda Denver, ABA, a gente aprende essas coisas, essas dicas. E aí eu deixava esse papel pro Denner, pro pai fazer. Porque eu já tinha estudado, eu já tinha trabalhado o dia todo, eu já tinha feito atividade sensorial com massinha, tinta, tudo que você pensar, bolinha. E aí eu deixava essa parte mais pesada para o Denner e ele fazia. Se você tem uma criança aí, 5, 4 anos, o que dá para fazer? Chute de bola, pula-pula, bike, caminhada. Tem uma médica, a Cíntia de Dourados, aqui de Mato Grosso do Sul. Pega-pega também. Pega-pega, pega-pega, esconde-esconde, né? Girar. Lembra que a gente fazia girar no colchão? Se eu pedir para ela, gira ele no colchão. Girar no colchão, que ativa toda a questão sensorial da criança. Tudo isso é para ativar as questões sensoriais da criança e o contato visual. Então, essas funções eu delegava para o Denner. O que mais que eu delegava para ele que ele fazia? Tais dias você leva na terapia. Porque só o fato dele ir levar, às vezes era 20, 15 minutos de trânsito, mais 30, 40 minutos de terapia, voltava e eu não conseguia fazer tudo. Então, isso é importante. E teve um período, e teve um período que eu levava ele todos os dias também, né? Sim. Porque você estava passando por uma fase na empresa que estava tendo muita reunião. Sim. E aí, às vezes, tinha que entrar em reunião e você estava dirigindo, não fazia sentido. Aí eu falava, não, como o meu trabalho é mais tranquilo, não, deixa que eu levo. Aí eu ficava a manhã toda lá com ele. Aí, o que que acontece? O fuso horário já era diferente, né? Que é o fuso horário que eu trabalhava, às vezes o horário aqui era meio-dia, almoço, lá era 1 hora. Então tinha coisa que passava do limite. É uma hora então, mais, né? O que acontece? Essas divisões são muito importantes. A Gabs que entrou aí, boa noite, Gabs. Saudade de vocês também, de você também. Tem que chamar a gente. Ó, a Gabs. A Gabs é a nossa companheira de espera de sofá de clínica. São muitos anos, né, Gabi? São muitos anos. Aí, então, a gente acaba tendo a nossa rede de apoio e amigos todo desse universo atípico. Gabi, a gente fez boas amizades lá naquele sofazinho do ABA, né? Foi a Gabs, a Jaque, a Lu, quem mais, amor? Pra pessoa não ficar com raiva, eu não esqueci. Vários. São vários. Vários amigos, porque tem a mesma vivência com a gente, é as mesmas dificuldades.
pagar boleto de terapia, brigar com plano de saúde. Se não tem plano de saúde, o que eu vou fazer? Entra no desespero. São as mesmas vivências. Sim. Então, eu acho que até aqui a gente falou nessa questão de, primeira coisa, o papel do pai, entender e estudar sobre autismo junto com a família. Ah, mas eu não aceito. Tem que aceitar. Não tem, tem que entender o autismo. Acho que não é aceitação, mas sim entender. Porque o antídoto para a ansiedade, para o medo, é a clareza. Quando a gente tem clareza do que é o assunto e o que mais a gente acredita e acreditava no potencial máximo do nosso filho. Então, se a gente acredita e acreditava nisso, nós fomos buscar informação e bons profissionais para isso. E nós somos muito gratos a todos que passaram com o nosso filho. Então, nessa caminhada, eu acredito que o papel da paternidade, que foi o que você fez, foi estudar junto comigo, se dedicar e ter a compreensão comigo também. Porque, além de eu passar horas e horas estudando, às vezes eu ia dormia tarde pra caramba. Tinha dias, assim, a gente não tinha finais de semana juntos. Mal a gente tinha tempo junto, porque eu tava exausta. É muito desgastante. Muito. O Thiago foi tirado total de tela. Ah, Lid, mas nem um pouco na tela. Total. Total. O Thiago foi tirado de TV e celular. Aí eu ficava por trabalhar. Por isso, deixa eu só aproveitando esse gancho que você está falando, senão eu vou esquecer. É por isso que é importante o pai ajudar a mãe, porque você começa a analisar o cenário, a mãe ela fica sobrecarregada, o pai ele às vezes não consegue ajudar ali, às vezes não se esforça também, e aí começa a afetar o quê? O casamento. Aí o casamento começa a ter crise, aí perde todo aquele vínculo afetivo. Eu lembro que eu falei pra você, que eu peguei e falei, olha, você tem que ter um momento pra você tem que porque a gente se conheceu na academia. Falei, você tem que voltar a correr, você tem que voltar a treinar musculação, você tem que ter o seu momento. A gente pode combinar os dias que você vai fazer o seu treino, que você vai ter o momento seu para eu ficar com o Thiago, porque não tem como ficar só nisso. Não tem como. E só a mãe também. Só a mãe só é criança, né, amor? Exatamente. Vamos lembrado. Bem isso, porque não é só o papel também da paternidade típica, tá? Não é só, eu acredito isso, tá? Eu acredito, resumindo isso que você falou, não é só paternidade típica, não é só o pai com o filho, mas o pai entender também, poxa, essa mãe tá sobrecarregada, essa mãe tá estudando, passando pelo luto, também, ela tá trabalhando, não trabalha em empresa, mas trabalha dentro de casa, cuidar de uma casa, fazer comida de para casa, cuidar de criança, roupa, também é exaustivo. Quando faz os dois, que sempre foi o nosso caso, porque nós não tínhamos dinheiro mais para lugar nenhum, que era tudo um tratamento. Então, contratar alguém para lavar uma roupa. Não tinha de onde tirar dinheiro. Como eu falei no início da live, tratamento para uma criança autista, ou plano de saúde, 20 mil reais. 20 mil reais. No nosso caso, a gente pagava com participação. Tá? Não era isenção total, era coparticipação. Então, o pai entender também que essa mãe precisa de um tempo para ela e pintar uma unha, e arrumar um cabelo, e fazer uma sobrancelha, e fazer uma caminhada. Essa mãe, às vezes, precisa só fazer uma caminhada. Só respirar um pouquinho. É igual aquela mãe que acaba de ganhar bebê, e todo mundo quer ver lá a criança, mas ninguém leva um bolo para essa mãe, que tá dias sem dormir. Ninguém lava uma louça para essa mãe que tá com o bebê recém-nascido. Entendeu? Sim. É a mesma situação, porque é muito cansativo. É cansativo mental e físico, né? Porque são horas e horas de atividade com uma criança e vai e volta de terapias. Quando não é terapia, é em casa, né? Fazendo atividades em casa. Então, o pai tem esse olhar e... É muito puxado, porque só assim... aproveitando esse gancho, é muito puxado. É por isso que, né, a gente conversando, tem muita... pai e mãe, né? No caso, o pai que só é sozinho e cuida do filho, ou no caso, a mãe, né? Que é só e cuida do filho. É por isso que fica doido. Ou fica doida.
Como que é? Como que é aí para vocês, meninas, meninos? Como que é o pai? Como que tá a paternidade do pequeno de vocês? É presente, não é? Fica tudo na mão de vocês. Eu até falei, ó, manda essa live assim, mesmo em direta pro pai que não tá ajudando, porque assim, se a gente não conseguir olhar nós como mães e pegar também e falar para o esposo, ó, tem que estudar, você tem que me ajudar e falar, você precisa de ajuda. Ah, mas ele não faz nada do que eu falo. Ele não faz direito, ele não sabe fazer. É aquela mãe que é dominante, que quer que seja feita só do jeito dela. E cada um tem uma forma de aprender, e cada um tem uma forma de fazer. E saber Sim, o porquê que tá fazendo. Tinha uma coisa que a gente fazia também, amor, lá no início, quando era pequenininho, eu falava, amor, vamos treinar o chamar Thiago. Todas as vezes que você chamar ele, chama poucas vezes, a nossa meta era 10 vezes por dia, e quando ele olhasse no olho, fazia alguma coisa que ele gostasse. Que ela chama Thiago. Aí a gente dava alguma coisa que ele gostava. Isso, sim. muito bem, para ele voltar. Vocês têm noção que nosso filho não estava olhando no nosso olho? Ele Ele parou de olhar. não olhava, Ele não olhava ele não no olhava. nosso olho. Como que Aí, ele ia aprender? não, porque é que são muitas fases, né? Eu lembro que quando tava lá no início, a gente chamava o Thiago, ele não olhava. Aí a gente chegou a pensar por um momento se ele tinha algum problema na Bom, audição, lembra? nós fomos fazer. É porque falava, Ele não mas isso lá no é começo, né? Quando a gente nem muito tava descobrindo ainda, mas a e gente não tava aceitando bem. Aí a gente falou, você chegou e falou, amor, vamos fazer um exame da audição do Thiago. Porque quer ver? Chama ele. Aí eu até fiz o teste. Eu chamava, ele não ele olhava. não queria. Chamava uma vez. Aí, 2 vezes. 3 vezes. Aí eu falava, não, tem que fazer um teste da audição, porque eu acho que ele, E é ele muito não tá ouvindo direito. importante, gente. É muito importante. Ó, a Gabi está falando, o Denner vai ter que dar um curso para o Rodrigo quando a gente tiver o nosso. Tem que dar, ó. Já monta o curso, dá mentor. Mas é muito parceria, assim, é tudo pensando no filho e é tudo em conjunto. Por quê? Se a gente não pensar juntos no nosso filho, nós não vamos ter família. A estatística é um fato que os casais separam logo depois que tem filhos. É uma estatística. Numa família típica, é muito mais. A maioria das mães que eu conheço atípicas já são separadas e estão no segundo casamento. E olhe lá, estão sozinhas. Então, 100% é o filho, é elas e o filho. Então, entra muito na estatística, mas porque acaba que no momento, nesse processo de luto, de correria, o casal acaba se perdendo, né, amor? Acaba É, se perdendo. é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Tem a amor? questão É muita financeira coisa. também. Sim, exatamente. E, assim, uma criança autista, a criação é completamente diferente de uma criança típica. É completamente diferente. Vou desligar as luzes. Não, não, não. Você vai desligar as luzes. É completamente diferente. Completamente. Demanda muito. É mais tempo lá com a professora, com a coordenadora, com. Só na escola você tem que falar com o diretor, Tem um auxiliar coordenador, de sala. Auxiliar de professor. sala. Olha, uma reunião, você acha que você vai falar só 5 minutos? Ixi, senta lá que vem se for escola pública, vem a técnica da Secretaria da Educação. Entendeu? É Vai mais uma tempo. hora de conversa. Tem É um reunião. podcast. Hã? É um podcast. É 2 horas e meia de reunião. Então Porque é muita coisa. é muito tempo. Fora a sua vida profissional, fora os seus estudos que você faz. No meu caso, era assim, minha vida profissional, estudando. Então é muita coisa. É uma bagagem pesada. Nós não tínhamos vida social, né, amor? Eu estava lembrando hoje que eu fui lá na Feira Central com o Thiago. Era um dos únicos lugares que nós podíamos levar o nosso filho, porque ele ficava acomodado sensoriamente, depois de um bom tempo. Sim. Porque não Sim. era qualquer lugar que levar o nosso filho, porque ele não conseguia ficar no ambiente. E aí, quando a gente começou a levar, a gente começava a levar os objetos que ele gostava. Livro, brinquedo dele, o que ele gostava. Ah, se era carregador, era o carregador. Então, o que ele gostava. Então, foi difícil, não é fácil, não é nada de leve, não tem nada de leveza. A gente passa por preconceito, a gente passa por discriminação. Então, Eu se a acho, gente não eu acho importante a gente falar essa questão, é, porque
eu até falo pra você, amor, que a gente vê muita romantização, É, né? Principalmente na internet, né? E mas assim, tem que ter tem que estar com o emocional em dia, porque senão você pode, terapia. às vezes, aconteceu com a gente. A gente levou o Thiago para brincar no parquinho, aí tem olhares. E aí você vê a mãe ou o pai olhando daquele jeito pro seu filho, você sente raiva. É a realidade, não é, amor? É a realidade. Para quem tá no início ali, você você fica louco. E Então é vai importante. E assim, vai crescendo a criança. No início é bebezinho, 3, 4 anos, é tudo bonitinho. A criança vai crescendo e a gente tem uma amiga, a Mary, que inclusive vai vir aqui, ela tem duas crianças, dois adolescentes, 8 anos, o Matheus e o Thiago, são autistas suporte 3. Ela fez um espaço para os filhos dela, justamente por conta dessa dor. Ela começou a ir nos ambientes, não tinha mais espaço para integrar os filhos dela nesse ambiente. Ela foi lá e fez um espaço para os filhos. Porque eles vão crescendo e assim, não é fácil aceitar alguns olhares. Discriminação, às vezes a criança vai agir de uma forma porque ela não tem filtro social, e aí não é fácil falar com o pai, não é todo pai e mãe que vai entender que a criança é autista, que a criança teria. Não, assim, não tem. É complicado. Então, eu acho que a família tem que estar em primeiro lugar. Porque senão, a gente pode até ter uma criança que conseguiu um pouco autonomia e independência, mas não vai ter mais família. Não vai existir. Então, eu acredito que muito é mais fácil você ter uma família e esse filho autista saber que a família dele tá ali, do que ele saber que, por conta dele, a família dele foi destruída. Entendeu? Eu acho que isso é um peso muito grande que uma criança, às vezes, seja típico ou não, muito grande para carregar, sabe, na vida dela. Então a gente tem que entender isso e não se perder. E aí, entra que a partir do diagnóstico do nosso filho, a gente começou. Só um pouquinho. Vai para lá, porque senão você vai desligar aqui. A gente começou a olhar para dentro de nós, além de buscar eu principalmente buscar muito terapia, buscar ajuda para minha saúde mental. A gente começou a olhar, a se perceber. Aí que entra a parte do TDAH, que eu queria que você falasse. A gente começou a se perceber neurodivergente, não foi? Fala um Sim. pouquinho como que foi para você. Você e eu, né? Fala, Você e eu. fala um pouquinho como que era a sua infância. Ah, tá. É que tinha cortado o seu áudio. Ah, então, a minha infância, na segunda série, a professora, a professora Sônia, ela notou, né, que eu estava tendo um comportamento diferente dos demais, né, que era a questão da atenção. Digamos, aquele linguajar popular, a criança avoada, sabe? Aquela criança que vive no mundo da lua. Até hoje em dia eu sou meio assim, né, amor? Você fala comigo, às vezes eu tô em outro lugar, aí você fala, ô, tô te chamando. Então, chamou a minha mãe, né? Pegou e falou, olha, mãe, leva o Denner num neuro, né? Porque ele tá tendo um comportamento assim, assim, assado. Era um comportamento diferente mesmo. Hoje, é porque eu consigo lembrar de todo esse episódio, tá? Nessa época aí, eu devia ter uns 7 anos. Então eu consigo lembrar bem dessa fase. Antes disso, já não consigo lembrar tanto. E assim, desde a minha primeira série, eu vou colocar o período que eu passei na escola, desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, eu notava que eu tinha muita dificuldade na parte da atenção. Tanto é que chegava no terceiro bimestre, quarto bimestre, as minhas notas estavam completamente vermelhas. Porque eu tinha essa questão da atenção, só que olha só, eu achava que aquilo era normal. Eu achava que assim, não, porque tinha um ou outro que também era parecido, e aí até então era normal. Só que no meu dia a dia também, tá, pulando essa parte, né? Vamos para a fase adulta. Antes de eu te conhecer, quando eu trabalhava no escritório, a mesma coisa. Eu falava, cara, não é possível, porque é um negócio assim que você não consegue controlar. É por isso que se chama transtorno, né? E eu não consigo controlar. Então, a questão da gente estudando,
né? Ah, foi, você estava muito mais aprofundada do que eu nessa parte de estudos, e aí eu até comecei a tirar dúvida com você, lembra, amor? Peguei e falei, olha, deixa eu te falar, vamos voltar lá na minha infância, porque tem essa questão do TDAH hoje, que as pessoas colocam que tá na moda no sentido de, agora todo mundo é TDAH, né? Uhum. Inclusive, teve uma pessoa que falou pra mim, eu acho que eu sou TDAH também. Eu peguei e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Como que foi a sua infância? Aí a pessoa, fala pra mim, como que foi sua infância? Como que você era na escola? Você tinha dificuldade com atenção na sua escola? Fala pra mim. Aí a pessoa, não, minhas notas eram boas, eu não tinha problema com atenção. Eu falo, cara, então dificilmente você vai fechar diagnóstico. Porque é uma coisa que vem da infância, É, entendeu? E eu olhando para minha infância, é, como eu falei anteriormente, eu recordo da primeira série, da segunda série, desde então, eu fiz um resumo da minha infância, certo? E eu vi que desde a primeira série até ali a minha adolescência, aí foi quando eu já comecei lá na fase dos 16 a 17 anos, estava no terceiro ano, eu notei que eu tinha esse problema sério com a atenção. Seríssimo. Aí tá, aí eu, né, quando eu era pequeno, eu fui para um neuro. Infelizmente, não vou citar o nome do neuro aqui, mas é um neuro que negligenciou, né? Ele falou que eu era dislexo. Infelizmente, eu fui negligenciado nessa parte, pelo neuro, né? Inclusive, esse neuro atua até hoje. E ele continua negligenciando algumas crianças que a gente já ouviu falar por aí, até ano passado, ano retrasado, né? sim. Então foi basicamente. É, acho que tem para a questão do diagnóstico. O diagnóstico não é simples, não é só, eu fechei, eu vi lá características no chat GPT, fechei, É, sou TDAH. Não é assim. Tem que dar prejuízo desde lá da sua infância. Por isso é um transtorno, tem que ter um transtorno na sua vida, tem que ter não é uma coisa prejuízo desde que vai começar depois de adulto, não ou é depois dos 14 anos de idade. É daí desde a infância. fatores. É um sono que não é um sono reparador, é uma falta de vitaminas, não se alimenta, não faz sedentarismo puro, entendeu? Então vai ser uma regulação do ciclo circadiano, então tem uma série de consequências que daí sim é falta de atenção, na verdade. Não há prejuízo. Mas assim, não somos da área da saúde, não, então assim, eu falo, vai lá e procura um profissional. E aí a gente vê um fato que é muito interessante. A questão, a gente começa a estudar o autismo e a neurodivergência, a gente vai vendo que a maioria dos pais estão dentro do espectro autista, são TDAH, beijo, também te amo, são neurodivergentes, entendeu? E aí, por isso, mais ainda, buscar profissionais, buscar terapeutas. Por isso que eu convido profissionais, terapeutas para vir aqui falar com a gente. Por isso que eu convido outros especialistas, profissionais da área da saúde, da educação, do esporte, porque eles vão ajudar a gente a também a se descobrir. Porque o olhar que a gente tem também com os nossos filhos é diferente. Exemplo, tem muitos pais que me mandam mensagem assim: o meu filho tá com 4 anos, ele tá com. Tiago, dá licença. Ele tá com jeito tal, 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 tal. Igual o pai dele. O pai dele era sistemático, organizava tudo. Do jeitinho, tudo organizadinho, tudo organizado, igual o pai dele. Gente, se é igual o pai, opa, peraí. Não é mania. Será que o pai não é autista também? Nível suporte 1? E aí o filho nasceu nível suporte 1 também? E aí é o que eu falo sempre aqui. Os autistas nível suporte 1 são os que são mais negligenciados, que têm depressão, ansiedade e cometem suicídio. Porque ninguém olha para o autista nível suporte 1. Ninguém olha. Diferente das crianças como nosso filho, diagnosticado cedo, autista nível suporte 2, criança, nível suporte 3, porque tu já sabe que é autista, né? É diferente de cuidar. Então, a gente começa a se descobrir. E aí a relação que a gente olha para o nosso filho também é diferente. Igual quando aqui nosso filho, ele tem essa questão do sensorial, né? E eu tenho um transtorno de processamento sensorial. Eu sei muito bem o que é entrar num lugar
e você sentir todos os sons das pessoas arrastando a cadeira, pegando a xícara, batendo, falação que parece que dá dentro da sua alma. E quando você sai daquele ambiente, o seu corpo sente. Seu corpo sente, ele está pesado. No outro dia, você chama-se ressaca sensorial. Você tá com dor de cabeça, você tá com muita dor no olho. Meu olho fica lagrimejado. Lagrimejado que fala? Fica assim, lagrimejado. Porque eu sinto toda essa carga sensorial. Então eu sei que o meu filho passa. Então, assim, a gente vai se autoavaliando, auto se descobrindo, né? E pra gente finalizar, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, pra gente finalizar, agora são 10 horas do horário de Brasília. Amor, de tudo que a gente falou aqui, você teria algum conselho para dar para os pais que acabaram de receber diagnóstico? O que eles podem fazer? Ou como eles podem fazer? Ou, de repente, até o conselho para essas mães, para esse pai, mas também para essa mãe, do que fazer que está recebendo o diagnóstico do filho. Estão perguntando, sabe o que é autismo? Como, através da sua vivência típica, como pessoa típica e como um pai típico, você poderia contribuir na vida dessa pessoa? Olha, eu acho que a mãe, né, vamos colocar a esposa, eu acho que falar da parte da ajuda com a criança, para a mãe não ficar sobrecarregada, que eu acho que isso é o que a gente mais recebe, né? A mulher tá sobrecarregada. Eu acho que o homem, então eu vou falar pro pai aqui, né? Cara, você que é pai, você tem que ajudar a sua esposa, até porque é o seu filho. Então, é uma obrigação sua também ajudar. Porque o que acontece? A sua esposa, às vezes, a sua esposa tá entrando numa depressão e você nem tá percebendo. Porque ela tá tão sobrecarregada e a depressão ela é silenciosa, né? A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Então, às vezes, essa mulher ela tá tão sobrecarregada que você não consegue notar. E aí, a mulher estando assim, até mesmo o homem, né? No caso do ser ao contrário, o homem que é sobrecarregado, aí é onde desmancha a família. Não tem como ter família com essas circunstâncias, com esse ambiente. Entende? Agora, no caso, então esse é meu conselho no caso, pro pai ajudar a mãe, né? Agora na questão de qual que é a outra pergunta mesmo? Do para quem acabou de descobrir, né? Olha, é um baque, né? Mas acima de tudo, aceite. Não seja um ignorante de meu filho não é isso daí, não, porque eu já escutei muito isso daí, tá, amor? De o pai ou a mãe, assim, ter lá o laudo e a pessoa, não é, meu filho não é isso daí. Cara, aceite, estude e vai desenvolver o seu filho. Eu acho que esse é o maior conselho para quem deixa a ignorância de lado, coloca o ego de lado, aceita, vai doer, mas acima de tudo, estude, ajude seu filho, porque você tem que contribuir para o desenvolvimento dele. E quanto antes, melhor. Quanto mais cedo começar, melhor. Exatamente. Porque a gente vem colhendo os frutos já do Titi. Temos muita coisa. Porque não tem muita receita, né, amor? Não tem muita receita. Assim, assim, claro, né, que cada um tem uma realidade. Mas assim, tem que estudar, não adianta. Tem que estudar, até para você cobrar o terapeuta, o fono, a terapia ocupacional, a questão do aula. Tem que estudar para você conseguir cobrar e para você ver se aquilo realmente está funcionando para o seu filho. Então você tem que estar antenado. Porque teve vários momentos que eu cheguei pro Dani e falei, não vamos fazer tal mais terapia. Aí ele, amor, você tem certeza? Sim. Mas tá todo mundo falando que você não deve fazer isso. Tenho certeza. E ele olhar, mesmo todo profissionais falando, não, você tá doida. Por que fazer isso? Tá aqui no laudo que tem que fazer tal. Não vai fazer. Então, Porque assim, às vezes a teoria não anda com a prática também. Também tem isso. Que um laudo não é Ctrl-C, Ctrl-V. Um laudo para uma criança
Então, não é a mesma coisa que ajustador. Não é a mesma coisa. E se o pai e a mãe não estudarem, não entender, pelo menos um deles ficar mais profundo assim, em relação ao autismo, que é autismo, ele vai ser passado a perna? Vai. Vai sim. Vai. Ele vai tá lá conversando com o terapeuta e não vai estar entendendo o que o terapeuta está falando. O terapeuta vai cobrar tal coisa e não vai estar entendendo, só que estão cobrando lá a alfabetização do seu filho, com 4 anos. Alfabetização. Sendo que a criança não foi. A gente teve uma neuropsicopedagoga semana passada aqui. A Josi falou: se a construção da base do desenvolvimento não for bem definido, desenvolvido, de nada adianta querer alfabetizar essa criança. Dá licença, filho. De nada vai adiantar. Porque a base tem que ser. E tá entrando a Márcia, psicopedagoga. Se a base, se eu estiver falando coisa errada, me corrija. Ela falou: se a base não estiver sendo bem construída, não vai adiantar querer fazer a alfabetização. Vai ter que retroceder, vai ter que construir a base. Então, isso é um básico que os pais têm que entender, que tem que desenvolver primeiro o motor, o sensorial. Não é alfabetizar a criança. O Thiago tá aqui rindo. Não é só alfabetizar a criança. A criança tem que aprender autonomia, desfraude. Você quer ensinar o seu filho a ler e escrever, tá com 6 anos e não tá desfraudado. Tá com 7 anos e não tá desfraudado. Opa! O objetivo é outro, né, amor? O objetivo é completamente diferente. De uma criança típica para uma criança típica. Sim, nem tô falando de típica, tá? Só tô falando de criança autista. Tem que entender e tem que conversar com esses profissionais. Pai, mãe, vocês têm que tomar decisões junto com esses profissionais para saber o que é importante para você como família e para o seu filho. Não é só o que os terapeutas querem para o seu filho, mas como você. Ah, nossa prioridade é essa, então foca. Ah, mas do terapeuta é outra, mas você tem que falar, opa, peraí, agora vamos fazer tal coisa, depois a gente volta para trás. Entendeu? Teve até o episódio de quando eu falei, meu filho não vai mais para a escola. Não, ele não tá na hora ainda, depois dos 4 anos ele vai. Então, assim, vamos focar nas terapias. Então, para a gente finalizar, agradeço a todo mundo que está online, esteve online conosco. Acho que é muito importante, acho que toda vez que os pais têm a coragem de falar o que a gente está falando, acho que é importante, muda a vida das pessoas, porque eu assisti muita live dessa quando eu estava recebendo o diagnóstico do meu filho, e me ajudou a ter nortes para onde ir. A primeira coisa é escutar o coração e a sua intuição. Coloco ou não coloco na escola? Escuta seu coração. Escuta que é o melhor para o seu filho, não da dona Joana. Escuta que é o melhor para a sua família. Ah, eu consigo pagar uma terapia? Bênção, amém. Ah, não consigo. Vamos estudar, vamos fazer intervenção em casa, vamos dividir as terapias. Pai, você não tem que ajudar sua esposa e seu filho financeiramente. Não é. Muitas vezes seu filho não precisa nem do financeiro. Ele só precisa da sua atenção, do seu amor, do seu abraço, do brincar, do correr junto, da atenção, do momento à mesa juntos comendo. Às vezes é só isso que ele está precisando. Não é do seu dinheiro para você pagar, trabalhar horas e horas para pagar a terapia. E ajudar a sua esposa e ver ela como mulher novamente, não só como mãe do seu filho. E aí, amor, a gente tem uma pergunta que a gente faz com todo mundo aqui. A gente tem um mundo atípico luz. Não sei se você já viu perguntando. A gente tem um mundo atípico luz. E eu queria saber... aqui é um mundo diverso, que a gente quer construir com muita informação, embasamento, ciência, ajudar esses pais, essas mães, esses profissionais da área da saúde, da educação, porque eles sim são os nossos heróis sem capas, que ajudam os nossos filhos, que tem que falar mesmo nas redes sociais como eles ajudam os nossos filhos. E esse é o nosso mundo aqui, atípico. E eu queria saber como que seria o seu mundo, seja atípico ou não. Eu sei que ele é atípico, né? Mas como seria o seu mundo? Como que ele seria construído? O que ele Como teria... que ele seria? Como ele seria construído, como ele seria formado, o que ele teria. Não é literal, né? Eu não consegui entender. Não é literal. Assim. Que tipo de pessoas são adjetivos? Quais os adjetivos que você gostaria nesse mundo? Com empatia, tem pessoas que respondem, eu queria que fosse um mundo mais
entendeu? Eu queria com mais amor. Ou se falaram Olha, que não quer mundo perfeito. Eu acho que a questão da educação, da empatia pode vir depois. Educação? E a empatia eu vou deixar como segundo. Educação. Educação, você está falando assim, qual o sentido? Educação escolar? Ou educação de respeito? Também. Educação escolar e educação de respeito, como um todo. Entendi. Seria o primeiro adjetivo que você ia colocar no seu mundo, ou teria no seu mundo? Sim, é esse ligado com a empatia também. Tá. Ok. Tá bom. Seu mundinho aí. Joia. Bom, queria te agradecer. Gente, sigam ele nas redes sociais. Bom, na verdade, a gente está aqui, né? Nós dois estamos no mundo da Tipo Luz. Eu falo que é um mundo, ele é completo, ele é de todo mundo. E queria te agradecer, tá? Por estar com a gente aqui online. Já já a gente se encontra. E queria te agradecer. Você é um pai excelente, uma boa pessoa, um bom esposo. E que a gente possa continuar juntos nessa caminhada. Tá bom? Te amo. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Quinta-feira a gente se vê no. Tchau, tchau. Beijo.